Boa noite para todo mundo. Vamos nessa, começando mais uma live aqui das segundas-feiras. Semana passada a gente não teve, tava viajando, o horário ficou bem ruim aí para não teve como fazer, né? Tá? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez, essa live vai ficar gravada, a gente vai deixar ela aí para todo mundo, quem quiser ver mais tarde, pegar as informações. Bom, tema de hoje é Gran Fondo. A gente fez, alguns alunos da Cadenza fizeram comigo lá a Gran Fondo Brasília 2 semanas atrás, aproximadamente 2 semanas atrás. A gente tivemos bom desempenho, tivemos pódio, né? Teve uma pessoa que meio que não acreditava que fosse conseguir completar a prova, né? No final chegou, fez a prova bem pra caramba, conseguiu render. Então foi bem bacana, foi uma experiência fantástica. Mais uma, né, das experiências que a gente tem com o pessoal da Gran Fondo Brasil. Já fizemos provas com eles aqui em João Pessoa, 3 provas com eles aqui em João Pessoa, e tivemos em 2 lá em Brasília também com a Cadenza. Então foi muito bacana, né? Essa prova, especialmente essa prova, teve um probleminha lá na cronometragem, mas fora isso, que também o pessoal não ajudou, né? Eles colocaram, o pessoal que estava reclamando da cronometragem disse que o chip não estava no lugar certo, né? Então isso aí deve muito provavelmente ser corrigido aí para a próxima edição. Mas fora isso, o percurso foi fantástico, a temperatura estava ótima. Tava ali, né? A gente largou com 12 graus, um pouco mais frio, né? Tava meio escuro ainda em Brasília, meio não, completamente escuro em Brasília, mas a gente conseguiu fazer a prova muito bem, né? Então, por segurança, a gente optou fazer uma prova um pouco mais atrás, né? A pessoa que a gente estava focando tinha um pouco mais de receio, né? Então acabou que a gente fez uma prova um pouco mais conservadora, vamos dizer assim, né? Não tentamos ficar tanto em pelotão, né? Fizemos a prova lá em Brasília com bastante calma, bastante cuidado, principalmente na primeira volta. Aquele momento inicial ali, a gente tem muita gente que fica mais nervosa, o risco de queda aumenta bastante por conta de um toque aqui, outro ali, estava escuro ainda, e a gente optou por fazer a prova um pouco mais atrás, ficar no segundo pelotão, aí fomos nos ajustando ali durante a prova, né? Uma descida muito rápida também, meio escuro ainda. A gente fez a descida da ponte JK lá, teve gente que desceu a mais de 100 km por hora, né? Eu, pelo que eu vi aqui, eu desci, não cheguei a 80 km por hora, né? Mas o pessoal que desceu na frente com certeza desceu ali bem mais rápido do que a gente estava descendo, né? No restante a prova foi muito boa, né? E conseguimos completar aí os 114 quilômetros em 3 horas e 40 cravado. Então deu uma média de 31 km por hora, né? A gente estava fazendo uma prova para que a nossa aluna pegasse pódio, deu certo, né? Por um detalhe, uma coisa pequena, coisa de técnica ali, né? Que foi exatamente essa perda de velocidade ali na descida, e teve um outro retorno, uma outra curva que teve um detalhezinho que a gente não conseguiu fazer com que ela ficasse bem, né, para acompanhar outra atleta que estava na categoria dela, e por conta de 2 minutos, nessas 3 horas e 40, por conta de 2 minutos, não pegou o primeiro lugar. Mas foi muito bacana, a experiência muito boa, né, a prova muito bem organizada, né, exceto essa história aí da cronometragem, que também em parte culpa de alguns ciclistas, né, mas o restante da prova foi muito legal. Por que eu estou passando um pouco dessa experiência que a gente teve lá na Gran Fondo Brasília? Porque o nosso tema de hoje da live é exatamente Gran Fondo, então são provas longas, né? O que eu quero dizer com isso? São provas que a gente com certeza passa mais do que 3 ou 4 horas pedalando. Então fizemos a prova em 3 horas e 40. Imagina o seguinte: a gente tem uma prova aqui em João Pessoa, chama Volta Ciclística de João Pessoa, vai acontecer daqui a 2 semanas, são só 48 km. 48 km o pessoal deve fazer aí numa média de mais ou menos, eu diria 1h10, 1h15 no máximo, né, para os primeiros, né? O restante do pessoal vai chegar um pouco depois, segundo pelotão, aí vai aumentando um pouco o tempo, né? Mas é bem diferente uma prova de você fazer uma prova com 1h30, aí vamos colocar uma média de 1h20, 1h30,
né, para você fazer uma prova de 3 horas e 40, 4 horas. Tá? Então os sistemas energéticos eles são completamente diferentes. O que você usa, como você se alimenta, como você se hidrata, é tudo completamente diferente. Nas provas mais curtas, a alimentação ela deve ser feita previamente, porque eventualmente você não tem nem tempo de comer durante a prova, e se come e a intensidade está muito alta, geralmente você acaba passando um pouco mal. Então as provas mais longas elas facilitam, inclusive nessa parte da alimentação, porque você consegue se adaptar dentro da prova e fazer a sua alimentação e a sua hidratação de uma forma um pouco mais comedida, mais acertada dentro da prova. Então essa parte das granfondos que a gente treina, elas exigem alguns tipos de treinos específicos durante um certo tempo. Quais são os treinos específicos e qual é o tempo? Geralmente o treino específico é o famoso treino em zona 2, não quer dizer que você tenha que abrir mão dos treinos em outras zonas, muito pelo contrário, mas a sua base de treino ela sempre vai ser em zona 2, tentando sempre simular um volume aí, aproximado com o volume da prova. O que é o volume? O tempo total. Então a gente estava programando fazer 3 horas e 40, você tem que fazer pelo menos 3 horas de treino uma vez por semana para conseguir se sair bem na prova. A temperatura mais amena lá em Brasília ajudou demais em relação à temperatura que a gente está acostumado aqui em João Pessoa. Então a gente tinha aí 1/3 da temperatura, na largada da prova. A gente está acostumado aqui com os picos de temperatura aqui em João Pessoa de aproximadamente 36, 38 graus. E isso não são as temperaturas mais altas que a gente tem aqui. Na estrada, debaixo de sol, eu tenho registrado no Garmin, a gente já pegou 51. Indo daqui para Bananeiras, que foi uma granfondo que a gente fez em comemoração ao final do ano, foram 135 quilômetros. No final da subida, lá em Bananeiras, a gente pegou 51 graus às 11 da manhã. Então, assim, são situações muitíssimo específicas. Não vem ao caso a gente falar delas aqui, porque são situações que a gente sempre tenta evitar. Algumas vezes não dá, mas a gente sempre tenta evitar. Lá em Brasília, ao contrário, a gente largou com 12 graus e terminamos a prova com 20 graus. Era 9 horas da manhã, 9 e pouquinho, a gente já estava com 19, 20 graus, então é a temperatura ideal para a gente poder pedalar, para a gente poder curtir bastante a prova. Então favorece inclusive o desempenho. Mas voltando aqui à questão do treino, quando a gente está em um treinamento com a prova de granfondo, uma prova longa como objetivo, geralmente você tenta simular as condições da prova pelo menos uma vez por semana. Mas não adianta você fazer uma simulação de prova toda semana. Isso não deve acontecer porque a intensidade ela sobe muito. A intensidade de prova ela é diferente. Aí você me pergunta, tá, mas eu vou simular uma prova treinando em Z2, como é que funciona isso? Não funciona assim. Você simula as situações de prova de estímulos fortes durante a semana e simula a duração da prova durante os seus treinos longos no final de semana. Essa é uma maneira de você fazer. Existem outras, claro, mas é uma maneira de você fazer. Então, digamos que você... Vou sempre pegando o exemplo de Brasília, porque é o mais recente, está fresquinho aqui na cabeça, é fácil da gente desenvolver o assunto. As provas lá em Brasília, a prova lá em Brasília tinha uma subida que ela durava em torno de 8 a 10 minutos. Isso aí para quem estava subindo mais tranquilo. Quem subia forte, subia ali na faixa dos 4 minutos e meio. Mas ela estava com a subida que ela começava, a gente fazia ali em torno de 8 minutos para terminar, chegar lá no final. Esses 8 minutos podem muito bem fazer parte dos seus intervalados de intensidade. Então aonde que eu queria subir a intensidade? Eu queria subir em zona 4, virando ali para a zona 5, sempre no meu limiar de lactato, ou sempre na minha zona de FTP, que fica um pouco... o resultado dela em batimento cardíaco é um pouco mais baixo do que a zona de limiar de lactato, em 8 minutos. Então eu vou tentar simular aquela subida, dentro da minha possibilidade, tanto de batimento cardíaco quanto de potência. Então quando você faz o treinamento, digamos que você tem três subidas. O que eu faria é colocar 2 subidas em uma semana, colocar a simulação de 2 subidas em uma semana, 3 na outra, 4 na outra, dar um descanso e fazer isso com um pouco mais de frequência. Mas enfim, essas situações é que a gente tem que observar quando você está fazendo um treinamento para uma prova longa. Tá? Então, esse treinamento que a gente faz
de dividir a parte cardiorrespiratória da parte mais neuromuscular, ou seja, da intensidade mais alta, a gente chama de planificação, isso, de estruturação do treino. Tá? Então, se a tua ideia é melhorar, né, para fazer esse tipo de prova, mas todo final de semana você está saindo para simular uma corrida, isso não vai dar muito certo. O resultado não vai ser aquele que você espera. Tá? Você precisa estruturar um pouco melhor os seus treinos. Mas eu não sei fazer isso. É aí que entra o treinador, é ele que sabe fazer a mágica para que as coisas funcionem muito melhor, para que você eleve a sua condição de desempenho muito mais rápido. Né? E claro, né, com um potencial que muitas vezes nem você sabe que você tem. Tá? Então, alguns passos para você fazer. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer: entender, existe um dia sim de recuperação ativa, ou seja, aquele dia da semana que você vai ter que rodar, mas você vai rodar bem tranquilo. Tá? Então, isso aí você tem que ter, é uma das coisas que você tem que ter na cabeça. Tá? Você vai sair para fazer um pedal, mas esse pedal ele tem que ser muito suave. Tá? Existe essa necessidade do seu corpo para que você faça isso pelo menos uma vez por semana. Tá? Dependendo da situação, se você tiver 2 treinos e 3 treinos intensos durante a semana, né, em algumas semanas, digamos que você divide em 16 semanas a sua periodização, você vai fazer isso em 3 ou 4 semanas pelo menos. Nessas semanas específicas é até recomendável, dependendo da situação, que você faça 2 treinos regenerativos. Tá? Com relação ainda à recuperação, existe sim uma necessidade de você parar completamente um dia. Tá? Você precisa desse dia totalmente de descanso. Por quê? Porque você precisa inclusive descansar do despertador. Mas o meu corpo acorda de qualquer forma, eu acordo sempre no horário do treino. Não tem problema, você vai dormir despreocupado com o despertador e isso vai favorecer o seu sono, a sua qualidade de recuperação. Tá? Então, essa parte da recuperação é fundamental para que você consiga fazer com que aquela semana de treino ela tenha um rendimento máximo. Rendimento o que é? Gere um resultado máximo quando você tiver que entrar na próxima semana e você tiver que evoluir. Tá? Treinos longos em zona 2. Pelo menos um durante a semana. 2 horas pelo menos. Tá? Então, o que é a zona 2? É a zona de limiar 1. Né, onde vira aquele limiarzinho que tem algumas situações chama-se de limiar de lactato. Né, existe uma certa confusão sobre isso, tem até que gravar uma live a respeito dessas nomenclaturas, né, porque tem muita gente que ainda tem dúvida. O que é o limiar de lactato? Para a parte de cardiologia, se você for num cardiologista, ele vai te dizer que o seu limiar de lactato é onde você sai do repouso e começa a acumular lactato no sangue, ali na faixa de 2 milimols de lactato no sangue. Então o que acontece? Quando você vai no cardiologista, ele te fala que o seu limiar de lactato é ali, digamos, vou pegar o meu aqui, 133 batimentos por minuto. Tá? Esse 133 quer dizer que eu começo a produzir um pouco mais de lactato, ou seja, é um momento onde eu começo a respirar um pouquinho mais forte. Então é o início do que a gente chama de zona 2. Tá? Se você pegar no treinamento desportivo, o limiar de lactato é onde você passa a ter o que é chamado pela cardiologia de compensação respiratória. Então é onde você sai daquela zona onde você tem a predominância do sistema aeróbio e passa para uma zona com a predominância do sistema anaeróbio. Então essa questão de nomenclatura ela ainda é um pouco confusa, porque ela não é mundialmente colocada de uma forma única, ela não é unificada. Então as pessoas às vezes confundem. Tá? Com relação à zona 2, é necessário você fazer pelo menos um desses treinos em longa duração. Longa duração, o que a gente considera? Pelo menos ali faixa de 2 horas em zona 2. Tá? Cada um tem que descobrir a sua zona 2, o que é. Você pode fazer um exame cardiorrespiratório, você pode fazer um teste na própria bicicleta, dependendo se você usar o ciclocomputador em uma cinta cardíaca, você vai ter esses dados bem mais bem controlados. Né? Ou você pode ir num cardiologista, fazer a ergospirometria, que é aquela coisa que você usa máscara, né? Aquele exame que você usa máscara. Esse é o mais preciso de todos, né? Porque ele controla uma série de batimentos, ele controla uma série de números para que a gente consiga identificar exatamente aonde é a sua zona de compensação respiratória, ou no caso do ciclismo, que a gente chama de limiar de lactato. Tá? Então, as suas zonas 1 e 2 elas ficam muito bem definidas quando você tem esse exame cardiorrespiratório. Então,
é interessante fazer pelo menos uma vez por ano. Eu gosto de recomendar isso principalmente na parte da pré-temporada, porque você consegue saber aonde que você está depois de ter descansado, né? E ao longo dos treinamentos, geralmente o ciclocomputador ele vai te dando a sua evolução, ele vai atualizando a sua evolução de acordo com aqueles treinos que você vem fazendo. Então essa atualização ela é automática, mas sempre no início da temporada, quando você está saindo ali daquele período mais tranquilo e voltando aos treinos mais intensos, é interessante você fazer um teste cardiorrespiratório e, claro, fazer um eletrocardiograma para poder fazer um check-up, né? O que a gente chama de check-up geral da parte cardiológica, para saber se está tudo ok ou se você tem que fazer algum tipo de tratamento antes de iniciar o treinamento, sempre recomendado, tá? Então vamos lá, a gente já falou que a gente tem que ter um dia de descanso, um dia de recuperação ativa, um dia de treinos em zona 2, vem que a gente vem evoluindo aí com relação às intensidades, né? Um dia ou dois, pelo menos, eu recomendo que você faça também treinos de força na musculação. É sempre importante a gente ter treinos de força na musculação, por quê? Porque quando você faz treinos na musculação, você evolui a sua parte de força, você aumenta a sua eficiência energética, você aumenta também a sua qualidade de movimento. Então, quando a musculatura está mais forte, está mais firme, está mais pronta para fazer a contração, com certeza você consegue ter uma eficiência de movimento melhor. Tá? Então, a musculação ela não serve só para aumentar a sua potência, né? Só para deixar a sua perna mais forte. Ela serve também para que você economize energia através do treinamento de força. Certo? Então, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana fazer treinamento de força também ajuda na sua evolução quando você tem uma granfonda ou qualquer outro tipo de treino que seja, qualquer outro tipo de desafio ou prova que seja que você tenha no seu calendário. Tá? Evoluindo aqui então, tá? A gente já falou que tem que ter um dia de recuperação completa, né? Sem pedal nenhum, um dia de giro bem tranquilo, né? Um dia de rodagem mais longa em zona 2, 1 ou 2 dias de musculação, tá? Isso aí é fora da bicicleta, e depois os treinos de séries de FTP, ou treinos de séries de limiar de lactato. Isso aí geralmente acontece a partir do período de base 2 ou base 3, né, dependendo da situação que você esteja, né, daí para frente até a data da sua prova. Então, o que a gente chama de treino de limiar? São os treinos intervalados onde você bate naquele limiarzinho ali ou você gira na zona de FTP. São treinos que desenvolvem a sua resistência muscular e a sua capacidade respiratória. Não é a capacidade aeróbica, é a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, quando você vai ter mais força de forma sustentada, ok? E também séries com blocos de subidas ou séries com blocos de alta intensidade, né? Então, dividindo dessa forma, desculpa, só completar a parte da alta intensidade aqui que foi faltando. Essa parte da alta intensidade ela é importante principalmente quando você tem que, por exemplo, numa prova, responder a alguns ataques, responder a algumas acelerações, né? A tua perna ela tem que estar pronta, porque se você treina somente naquela zona aeróbia, você dificilmente vai conseguir responder mais do que 1 ou 2 acelerações, porque a tua perna não vai estar pronta e o teu pulmão não vai conseguir recuperar suficientemente o teu metabolismo para conseguir fazer força novamente, né? Ou que você faça força e depois tem que se recuperar e faça força novamente. Então essa baixa, esse tempo que o teu corpo leva para baixar o batimento cardíaco, né? Se ele não for suficiente, daqui a pouco você acaba ficando para trás, o que a gente chama de sobrar, né? Então você acaba sobrando do pelotão quando isso acontece, beleza? Então tem que ter todos esses tipos de treinamento durante uma semana, né? Ou de uma forma programada, que você coloque mais de um tipo de treinamento e você deixe para daqui a 2 ou 3 semanas colocar outro tipo de treinamento, vai inserindo aos poucos. Isso aí depende muito de quanto tempo você tem de preparação para uma prova do tipo Gran Fondo, ok? Com relação a essa parte da distribuição, acho que a gente já meio que esgotou o assunto, tá? Essa seria a primeira parte, tá? Então você saber usar todos os tipos de treino que você tem à disposição durante o seu período de preparação para aquela prova que vai durar 3, 4, 5, 6 horas. A última prova que a gente fez lá em Bento Gonçalves, se eu não me engano, ela durou quase 6 horas. A Gran Fondo de lá, a gente fez em outubro do ano passado,
foi 5 horas e 50, se eu não me engano, para a gente completar toda a extensão da prova. Uma altimetria muito dura, foram mais de 2.800 de altimetria, tinha uma subida longa lá de 31 km de subida. Já no final da prova o calor começou a ficar mais intenso, apesar de ser no sul, mas a época lá favoreceu um pouco mais o calor, e acabou que a gente chegou lá bem esgotado. Não imaginava que a prova lá fosse tão dura. É uma prova que vale muito a pena, a Gran Fondo New York de Bento Gonçalves. Gran Fondo New York é o nome da franquia, né? São mais de 50 provas ao redor do mundo, e tem uma delas que vai acontecer em Conservatório agora em agosto, um percurso muito bacana, eu fiz lá em 2017, mas o que eu quero repetir mesmo é Bento Gonçalves, que a região é belíssima, né? Muito bonita a região, vale a pena a gente voltar, não só pela prova, mas também pelo turismo que a gente faz. Já falei isso em outra live quando a gente falou das viagens, tá? A intensidade específica da corrida. Então no dia da corrida você vai fazer em qual intensidade? Geralmente, se é uma prova de 3 a 4 horas, você não pode fugir muitas vezes ali da zona 2, zona 3 de batimento cardíaco ou de potência. Tá? Então você tem que saber que para que o seu corpo tenha essa durabilidade, para que a sua prova consiga começar e terminar com pelo menos uma boa potência, ou seja, você não quebre no meio da prova, é necessário que você faça uma intensidade específica nessa prova. Tá? Então você tem aquele princípio da especificidade no treinamento esportivo. Se você quer melhorar o teu tempo, né, em uma prova longa como essa, você deve treinar nessa intensidade que você vai correr. Tá? Então zona 2, zona 3. A gente falou isso lá da parte do treino inicial, né, de pelo menos 2 horas, né, quando eu falo pelo menos, é porque pelo menos mesmo. Né, se é uma prova de 4 horas, não adianta você treinar só 2 horas. Né, você vai ter que evoluir esse tempo ao longo da sua preparação. Tá? Então você vai priorizar esse trabalho específico, né, dentro da zona que você está pretendendo fazer a prova e daquele tempo que você programou para fazer a prova. Se você passar muito dessa intensidade, ou pelo menos muitas vezes dessa intensidade, porque às vezes você está numa prova, está num pelotão e você está bem posicionado, mas o pelotão começa a esticar um pouco, você vai ter que ter treinos de FTP ou de VO2, né, para conseguir responder a essas acelerações, e quando o pelotão desacelerar, você ficar naquela intensidade que seja um pouco mais confortável e que não te desgaste tanto. E se isso acontece com 1 hora e meia de prova, e você ainda tem 3 horas de prova pela frente, complica um pouco a tua vida. Porque se você começar a fazer acelerações em cima de acelerações, daqui a pouco você tem um desgaste extremo, um desgaste muito grande, e você acaba que você não consegue mais permanecer nem no pelotão e muito menos acompanhar aquele ritmo da turma toda que está lá. Tá? Então é necessário que você faça esses treinos específicos de duração, como eu falei, né, de pelo menos 2 horas em zona aeróbia, e aumentando isso de acordo com a duração programada da sua prova, né? E também faça os treinos intervalados, tanto de FTP, né, ou de limiar de lactato, quanto de VO2, que são acima dessas zonas. Tá? Então você tem que saber fazer esses treinos, também usando a programação, a previsão específica daquela prova que você está pretendendo fazer. Tá? No caso de Brasília, lá a gente faria, por exemplo, 3 estímulos de 8 minutos, 3 estímulos de 10 minutos, com uma intensidade mais alta, para conseguir aguentar as subidas. Aí, por exemplo, eu conheço a prova, conheço Brasília, que eu já rodei muitos anos por lá, morava lá antes de vir para João Pessoa. Então eu sei que existem alguns momentos que eu vou ter que fazer um pouco mais de força, porque eu vou estar contra o vento. Em alguns outros momentos eu vou estar fazendo um pouco menos de força, porque eu vou estar a favor do vento. Então, se eu conseguir colocar dentro da minha zona 2, da minha zona 3, tanto a favor do vento quanto contra o vento, só vai mudar a minha velocidade média, porque a intensidade e o meu estilo de pedalada vão mudar muito pouco. Então, dentro dessas partes onde é só vento, que é o problema, não é a inclinação, que eu não tenho o que fazer, eu consigo colocar mantendo ali entre a minha zona 2 e a minha zona 3, eu sei que vai dar certo, como deu certo. Já nas subidas, eu tenho que calcular os tempos de subida e treinar aqueles tempos específicos. A subida é de 8 minutos, então eu vou estar sempre treinando ali 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, né? Não muito menos, não muito mais. Mas eu vou tentar fazer aquelas repetições para que eu consiga responder bem naquela situação de prova. Tá? Então eu vou fazer treinos específicos
para essas situações de prova. Eu quero andar no pelotão da frente, eu vou ter que treinar não só essas subidas específicas, como os treinos de ataque também, porque eu sei que os ataques, ou seja, as acelerações do pelotão, elas vão durar ali em torno de 1 minuto, 2 minutos, às vezes 3 minutos. Então eu tenho que fazer progressões no meu treinamento para conseguir responder esses ataques, e quando voltar, não voltar simplesmente para descansar, porque o pelotão ele vai acelerar e ele não vai descansar, ele vai acelerar e vai diminuir um pouco, mas ele não vai desacelerar totalmente. Então é importante você saber qual é o nível onde você tem que voltar na hora de fazer a sua preparação, né? Então essa resistência que você tem que desenvolver, ela envolve também essa resistência à fadiga, tá? A fadiga ela vai ser feita principalmente por duas situações. Primeiro, o volume, ou seja, a quantidade, e segundo, né, a quantidade de tempo ou a distância, e segundo, pela intensidade, a quantidade de ataques, a quantidade de fugas que o pelotão vai fazer, né, e qual é a intensidade que você vai conseguir superar ou pelo menos igualar essa intensidade de acordo com aquilo que você está programando para a sua prova. Beleza? É muito possível desenvolver essa resistência à fadiga em 3 ou 4 meses. Então, o período ideal para você se preparar para uma Gran Fondo como essa, se você já tiver uma base, né, se você está começando a pedalar, é diferente, tá? De pelo menos 6, 7 meses. Mas se você já desenvolveu uma base, né, se você já vem de outros ciclos de treinamento e está querendo fazer uma preparação específica para aquela prova, entre 2 e 3 meses é o tempo ideal para você conseguir fazer isso. Tá? Porque dá tempo do teu corpo responder bastante, gerar os resultados que você quer e ao mesmo tempo não se cansar demais porque você está passando do volume de treinamento. Tá? Então é importante saber também que o corpo ele passa do ponto. Então o seu treinamento, se você fizer ele durante tempo demais, ele passa do ponto. Você precisa chegar num pico e ter uma queda para poder descansar e não fazer um próximo pico caso seja necessário. Tá? Então a programação, a forma como você vai fazer isso é extremamente importante. Então esse calendário, a forma como você vai jogar os seus treinos no calendário é extremamente importante para você render ao máximo na hora que você estiver fazendo a sua prova, né? E aqui já chegando já no final, né, por último, realizar o que a gente chama de tapering. O que é o tapering? É a diminuição progressiva do treinamento algumas semanas antes do seu objetivo. Cientificamente, o que se fala a respeito do ciclismo especificamente? Os esportes de resistência, eles demandam entre 1 e 3 semanas do que a gente chama de tapering, né? Que é essa redução gradual da sua intensidade, do seu volume, né? Dos dois juntos, para que você consiga chegar no seu nível máximo na prova. No ciclismo, o que se fala cientificamente é que 2 semanas são necessárias depois de um treinamento de 4 meses, né, de 3 a 4 meses, para que você consiga chegar no seu melhor nível na prova. Ou seja, você esteja descansado o suficiente para conseguir render o máximo na prova que você vai fazer. Tá? Principalmente se for uma prova de longa duração. Uma prova de curta duração, o tapering é um pouco mais curto. Então, uma prova de critério, por exemplo, uma prova curta de 25, 30 km, que é uma prova que tem muitas curvas, muitas acelerações, o treinamento é completamente diferente. E esse tipo de treinamento que envolve muita parte muscular, não envolve tanto a parte metabólica, vamos dizer assim, ou seja, os seus treinos eles não desgastam tanto o seu corpo, né, eles desgastam a musculatura e você se recupera. Isso aí é algo em torno de uma semana, você consegue, de 5 a 7 dias, você consegue ter uma boa recuperação para fazer uma prova de critério. Né? Já uma prova específica de Gran Fondo exige aí umas 2 semanas para que você consiga fazer um tapering adequado. Né? Então você vai reduzindo, você não muda no tapering, você não muda o tipo de treino que você está fazendo, você muda o volume, né? Ou seja, a quantidade de tempo ou de quilometragem, e você muda a intensidade, né? Que é o ritmo onde você está fazendo. Tá? Então fazer esse jogo é importante, saber quando é que o teu corpo vai responder bem a isso também é importante. Então não adianta você querer fazer isso logo no primeiro, vai ser mais complicado, é mais difícil. Tá? Então no primeiro você tenta ali descansar 3, 5 dias, né, e ver se o teu corpo responde bem descansando, se é melhor parado, se é melhor pedalando leve, se é melhor fazendo um treino curto, mas com alguma intensidade. Isso aí depende muito de cada pessoa. Então conhecer você mesmo, no caso do treinador, conhecer bem o atleta, saber como é que funciona esses sistemas de recuperação do atleta é importante também, tá? Para conseguir afinar, né, fazer essa afinação final
do treinamento, tá? Então, chegar cansado na prova é a pior coisa que tem. Não adianta você fazer treino, aí falar, não, amanhã eu tenho uma Gran Fondo que vai durar 4 horas, né? A minha previsão é por volta de 4 horas, hoje eu vou sair fazer um treino de 2 horas. Não faz o menor sentido isso. Tá? Fazer um treino de 2 horas ou fazer um treino muito intenso, né? Não faz o menor sentido. Tá? Isso já é cientificamente provado que é a pior coisa que você pode fazer, é a pior coisa que você vai ter em termos de resultado. Beleza? Tá? Então, abrindo aí para as perguntas, se tiver alguém que estiver querendo fazer alguma pergunta, fica à vontade aí nos comentários, né? Eu vou procurar responder. E finalizando, aproveitando aqui para falar sobre as provas que a gente vai fazer agora daqui para frente, né? Para terminar, esse ano a gente tem aí 3 provas programadas. A primeira, estou falando aqui especificamente, 2 delas aqui especificamente em João Pessoa, né? Uma prova é uma prova regional, que é a volta ciclística, são 48 km, vai ter mais ou menos daqui a 2 semanas, né, dia 14 de julho. Né. Já no dia 20 de outubro, a Cadenza vai estar lá em Bento Gonçalves, uma região belíssima, né, na região dos vinhos, lá no Rio Grande do Sul, para a gente poder fazer a Gran Fondo New York. Tomara que os aeroportos estejam funcionando bem, tanto Caxias quanto Porto Alegre. Porto Alegre é mais difícil, mas Caxias aí é uma das opções que a gente tem para poder chegar lá com o equipamento, com as bicicletas. Que é uma dificuldade que a gente tem é levar as bicicletas de João Pessoa até o Rio Grande do Sul. Né? Mas é uma prova muito bonita, é uma prova aí para 4 horas e meia, com bastante altimetria, são muitas subidas, tem algumas subidas duras, bem inclinadas, que elas exigem bastante da perna, não é só você estar com a resistência boa, tem que estar com a força boa também para poder andar em Bento Gonçalves. Né? Aí logo em seguida a gente tem a nossa prova de encerramento do calendário aqui, que é dia 10 de novembro, a Gran Fondo da empresa, né, Gran Fondo Brasil, que vai ser a Gran Fondo João Pessoa, está marcada aqui para o dia 10 de novembro. Beleza? Tá? Então fica aí à vontade, né, se vocês quiserem colocar alguma coisa nos comentários, fiquem à vontade, estamos terminando a nossa live de agora e lembrando que vai ficar gravado, né, para quem quiser acompanhar esse assunto aí que a gente falou hoje sobre provas longas, né, como é que a gente faz essa preparação, alguns critérios aí que a gente usa para preparação. Tá? E se você achar que essa informação é bacana para alguém, manda um aviãozinho aí, tem essa coisinha para você compartilhar no Instagram. Né? Se você gostou, manda um joinha, né? Ajuda a gente a sempre ter uma movimentação maior no canal aqui da Cadenza. E se você achar que essa informação é relevante para você, é só salvar, beleza? Se quiser somar alguma coisa, se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, coloquem aí que eu procuro responder o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Tá? Então, lembrando para quem é de João Pessoa que amanhã tem pelotão aqui às 6h15 lá no Posto Federal. Tomara que a chuva deixe. Fez um sol maravilhoso hoje e chegou no final da tarde começou a querer chover. Vamos ver se amanhã São Pedro deixa a gente pedalar. Tá? Acho que mês de julho, né, já está começando a ficar mais fresco, está ficando mais legal da gente pedalar aqui um pouco mais tranquilo. Certo? Então um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela presença de todos. A gente se fala na próxima segunda-feira com a nossa live. Valeu, pessoal. Até a próxima.